O governo federal tenta avançar nas negociações para formar a base de apoio no Congresso Nacional, principalmente na Câmara Federal. E nessa agenda entram as conversas com lideranças dos partidos que deram sustentação ao então presidente Bolsonaro, como o PP, Republicanos e PL. As informações que passam também pelo Ceará chegam agora com o repórter Sátiro Salles. Um namoro que caminha para terminar em casamento. É assim o clima de convivência entre lideranças nacionais do PP e do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e senador pelo estado do Piauí, Ciro Nogueira, que é o presidente da Executiva Nacional do PP, não vê com bons olhos a aproximação da legenda com o Palácio do Planalto. Crítico do modelo petista de governar, Ciro é adversário também do PT no estado do Piauí. Daí ser uma das vozes discordantes entre membros da agremiação que sonham com o guarda-chuva do Executivo Federal. Na contramão do que pensa o senador Ciro Nogueira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é um dos interessados na composição do PP com o governo Lula e até dezembro de 2024 terá uma caneta cheia de tinta que desperta o interesse direto do Palácio do Planalto. A chegada do PP, que tem 49 deputados federais, pode representar um alívio para o governo que amplia o diálogo com o PL e também com Republicanos. Para quem tem pouca memória, os três partidos deram uma sustentação ao então presidente Bolsonaro. Mas agora, os tempos são outros e os deputados federais não abrem mão de um pouco de sombra e água fresca. Quem torce pela aliança oficial do PP com o governo Lula é o presidente da Executiva Regional da sigla no Ceará, o deputado AJ Albuquerque, que ao lado do pai, atual secretário de Cidades, Zezinho Albuquerque, levou o PP, no ano passado, para o palanque do então candidato a governador Eumano de Freitas e do atual ministro da Educação, Camilo Santana. Com informações quentes dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Qual a melhor frase definiria esse cenário de negociações entre PP e PT, entre PP e governo federal, jornalista Beto Almeida? Entre tantas frases, uma delas... A política dinâmica. Não, fome com vontade de comer. Isso também vale. Isso também vale, mas isso mostra o dinamismo da política, a necessidade que as siglas têm e os seus representados têm de estar no guarda-chuva do governo, no guarda-chuva governista. Ninguém gosta de ficar fora desse guarda-chuva. É claro que a situação hoje, se você comparar essa situação política de hoje com a de algumas décadas atrás, não precisa ir muito longe não, mudou muito essa relação. É uma relação hoje dos partidos políticos, nos interesses que não são apenas republicanos, não são apenas de disputas dentro de uma casa legislativa, mas que vão além. É uma questão muito mais que se discute, não se discute mais essa questão de ter afinidades ideológicas, ideologia. Isso é discussão no âmbito apenas das ideias. Na prática é outra, o pragmatismo é o que prevalece. Então tá aí o PP, que é o suprassumo do Centrão, junto com o PL, por exemplo, junto com os Republicanos, com a União Brasil, e já está aí contando as horas e os minutos para fazer parte da base governista. É claro que isso tem preço. É preço mesmo, é precificado. Isso significa dizer maior participação em ministérios, maior participação em cargos de segundo escalão nos estados e, lógico, principalmente muitas emendas parlamentares. E o governo está disposto a pagar a conta? Mas é claro que está. O presidente Lula não está com dificuldade para fazer essas negociações. E olha só, eu não sei até onde... O presidente Lula não está com dificuldades para fazer... Não tem. As dificuldades existem hoje porque nós já estamos chegando ao sexto mês de administração. Vamos entrar pro e sexto. Até o momento o governo federal não tem uma base sólida no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. E isso é interessante, jornalista Beto Almeida, o que eu estou acabando de falar aqui em relação à ausência de uma base sólida, porque talvez seja inédito. Desde 1989, quando tivemos a eleição do então presidente Fernando Collor de Mello, que de imediato formou uma base de apoio parlamentar e assim
de forma sucessiva, com Itamar Franco, quando substituiu o Collor de Mello, com Fernando Henrique Cardoso nos 2 governos, com Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro e segundo governo e também com a então presidente Dilma Rousseff. Ou seja, hoje uma dificuldade gigantesca e mostra nesse momento a força de um Congresso Nacional que está de forma mais pragmática nas negociações para entrar na base de apoio ao governo federal. O governo precisa desses deputados federais, os deputados federais têm o que entregar, mas só o fazem se receberem a contrapartida com apoio para os municípios, para as bases eleitorais, os cargos indicados pelos líderes de cada bancada e assim por diante. Olha, no caso do PP, por exemplo, tem o presidente da Câmara, que, como você bem disse, tem uma caneta na mão e o poder muito forte de definir uma pauta de votação, mas tem ainda a resistência do presidente da sigla, que é o senador Ciro Nogueira, Luziano. Citado pelo Carlos Alberto nessa que foi participação. Foi bom que se diga. Ciro Ministro Nogueira, da Casa Civil do governo Bolsonaro. Do governo Bolsonaro. Então, ele é um crítico ferrenho do presidente Lula. Então, essa é uma dificuldade com a qual o PP vai ter que saber conviver. Lideranças nacionais do MDB, PSDB e Cidadania aprofundam as articulações para viabilizar uma federação partidária que os garantiriam atuar de forma conjunta nas votações do Congresso Nacional e ampliar em 2024 as bases nos municípios brasileiros. Hoje o MDB, jornalista Beto Almeida, tem 42 deputados federais, enquanto o PSDB e o Cidadania, que integram uma federação, possuem uma bancada de 18 parlamentares. No Senado, são 10 nomes do MDB e 3 do PSDB Cidadania. A legislação estabelece que as federações devem ter vigência de pelo menos 4 anos. E na agenda construída pelas lideranças nacionais do MDB, PSDB e Cidadania, o objetivo é criar bases mais amplas nas eleições de 2024 e abrir caminhos para a construção de uma candidatura de centro para a sucessão do presidente Lula em 2026. São os movimentos que acontecem com 2 siglas que já tiveram poder na presidência da República e também nos estados e veem hoje, Beto Almeida, a ameaça diária de migração, de defecções, de pré-candidatos, de prefeitos, de vereadores para outras siglas. Então, é importante nesse momento, na cabeça das lideranças nacionais do MDB, PSDB e Cidadania, que se reuniram na noite dessa quarta-feira em Brasília, criar uma expectativa de poder para ganhar mais fôlego, força dentro do Congresso Nacional e sonhar com 2026. Luziano, esses partidos estão aí negociando a criação dessa federação ou, se não der certo a federação, até uma fusão. O fato é o seguinte, se isso avançar, olha, é o quê? 21 senadores, não é isso? E 72 deputados estaduais, nesses 4 partidos aí. Qual é o quarto juntos? partido que você está incluindo? Porque eu estou falando de MDB, que tem 42 deputados federais e 10 senadores. MDB, e da Federação PSDB Podemos Cidadania, Luziano. MDB, PSDB, Podemos Cidadania. Tá esquecendo do Podemos? Nessas negociações da noite dessa quarta-feira entraram MDB, PSDB e Cidadania. Não houve qualquer referência ao Podemos. Então, mas o Podemos esses tá três nessa, partidos entrariam aí para formar uma federação, ficando uma bancada com 60 deputados federais e 13 senadores, que seria a segunda maior bancada no Senado. Hoje a maior bancada é do PL com 15 parlamentares. Inclua o Podemos, porque a presidente nacional do partido, a deputada Renata Abreu, ela está sim interessada e diz que vai trabalhar, inclusive, por esta federação, no mínimo, uma fusão. Então a gente pode trabalhar com uma bancada grande, de 21 senadores e de 72 deputados federais. É claro, os partidos precisam realmente disso, principalmente para ganhar força e poder de negociação dentro da casa e ampliar, quem sabe, a participação nas eleições municipais também do ano que vem.